Pronto, gente, gravando, como eu falei para vocês, bom dia. A gente já vai começar, como eu falei, vai ser bem rápido, né? Então, a gente vai começar na disciplina de contabilidade de custos, né? Na aula de materiais diretos, materiais indiretos, custo fixo e custo variável. Como eu expliquei para vocês na aula, essa aula, inclusive, a gente já teve no início do semestre, era só mais para a gente recapitular mesmo. Né? Então, na primeira questão, eu perguntei para vocês: o processo básico de contabilidade de custos consiste nas seguintes etapas, e aí a resposta correta é a letra A: separar os custos de despesas, apropriar os custos diretos e ratear as despesas. Então, essa é a resposta correta quando se trata das etapas que consiste a contabilidade de custos. Né? Separar os custos das despesas, isso é óbvio, né? O que é custo e o que é despesa. Apropriar os custos diretos e dividir e ratear significa dividir as despesas entre todos os processos, em todo o processo empresarial, produtivo ou empresarial, né, de custos. Na segunda questão, eu pedi para vocês classificarem os itens como custo de produção. Então, a resposta correta também é letra A. Porque o que é custo de produção? São aqueles custos diretamente ligados ao processo produtivo, que sem ele não há nenhum tipo de produção. Sem ele não tem como produzir nenhum tipo de produto, né? Então, a resposta correta é a letra A também, que é matéria-prima, que é a matéria-prima, o item, né, para produzir qualquer tipo de produto, é necessário gastar com matéria-prima, né? E a mão de obra, obviamente, para o pessoal da produção, né, que trabalha na linha de produção, o salário que é pago a esse tipo esse tipo de funcionário, né? E os honorários da diretoria. Entrou mais uma pessoa, Jefferson, foi? Eu vi. E os honorários da diretoria. Quando eu falo da diretoria, eu estou falando da diretoria da fábrica, do processo produtivo. Se fosse honorários da administração, então ele não seria caracterizado como custo de produção, em cima da despesa. Tá certo? Devem ser contabilizados como despesa os itens honorário da diretoria e fretes de venda. Gelson, mas tu acabou de dizer que o honorário da diretoria pode ser caracterizado como um custo. Ele pode ser tanto um custo como pode ser uma despesa. Então, dependendo de como vai ser jogado lançado na contabilidade, ele pode ser acrescido como item de custo, como item de despesa. Fretes de venda, obviamente. Bom dia, Micael. Seja bem-vindo. Fretes de vendas também é caracterizado como uma despesa, ele não é custo. Né? Tudo que está direcionado à gestão, né, a vendas, o processo administrativo, a gestão administrativa, sempre vai ser uma despesa. Tá certo? Então, esses são a resposta da atividade de contabilidade de custos. Né? E aí, passando já para a seguinte, como eu falei para vocês, vou explicar para vocês para gravar e aí depois a gente tira as dúvidas, caso tenha. Né? Da disciplina de legislação empresarial e tributária, no assunto de tipos de empresas, muitos alunos tiveram dúvidas e falaram comigo no PV também, quando estava resolvendo as atividades, e a gente conseguiu sanar algumas dúvidas. Né? Na primeira questão, eu perguntei para vocês quais são os tipos de empresa que mais temos no Brasil, são essas, né? As empresas que é mais aberta, né? Os tipos de CNPJ que são mais abertos no nosso país. É o MEI, né? O microempreendedor individual, EIRELI, né? A EIRELI, que é uma empresa limitada. O empresário individual também é um tipo de empresa, sociedade empresária limitada, sociedade simples, sociedade anônima, sociedade limitada unipessoal. Esses aqui são os tipos de empresas que são mais usados no Brasil. Só agora vale salientar também, gente, que quando a gente abre uma pessoa que abre um MEI, ele pode depois migrar para uma EIRELI, que depois ele pode migrar para uma sociedade limitada e por aí, uma sociedade empresária limitada. Então, isso vai depender do faturamento empresarial de cada empresa. Então, quando ele vai migrando de um CNPJ para outro, quer dizer que o faturamento dele está aumentando ou está diminuindo. Ele pode, sim, estar migrando de um canto para outro, tá certo? E aí o contador é quem faz esse processo de transferência de CNPJ de tipos de empresa. Tá bom? Na segunda questão, eu perguntei para vocês qual a diferença entre EIRELI e limitada, né? EIRELI versus sociedade limitada. A grande diferença, além do capital exigido para a EIRELI, era justamente com relação ao número dos sócios, né? É limitado o número dos sócios de uma EIRELI, né?
E a Eireli, assim como o empresário individual e o MEI, é formada por apenas um empreendedor. E a sociedade limitada tem 2 ou mais sócios. Então, a única diferença básica, a maior diferença delas, né, de uma Eireli para uma limitada, é justamente isso. Enquanto a Eireli só pode ser uma sociedade individual, é uma empresa individual limitada, a sociedade limitada pode ter mais de um sócio, pode ter mais de 1 ou 2 sócios. Essa é a grande diferença, além do capital investido de ambas as partes, do capital inicial que é colocado dentro desse CNPJ, dessa abertura de CNPJ. Além disso, né? Na terceira questão, eu perguntei, porque você entendeu sobre a empresa, o que é empresa de pequeno porte, então fica muito aberto aí. Então, eu vi muitos alunos que responderam de uma forma, outros de outra. Então, assim, eu perguntei o ponto de vista de vocês. Então, quando a gente pergunta o ponto de vista de vocês, não tem muito o que questionar, não é verdade? Então, basicamente é isso. O que é a empresa de pequeno porte? É uma sociedade empresária, né, uma sociedade simples, ou empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI, por exemplo, né, de acordo com o artigo 966 do Código Civil, que o aufira em cada ano calendário de receita superior a R$360 mil, ou inferior a 360 mil, ou inferior a 360 milhões, né, de reais, e pode optar pelo recolhimento de tributo de forma simplificada através de um Simples Nacional. E o Simples Nacional é um tipo de tributo, né, que junta, né, todos os tributos de uma empresa em um único DAF. E a gente já teve aula sobre isso, né, sobre o Simples Nacional. Então, essa é uma empresa de pequeno porte. É uma sociedade limitada que limita-se a uma receita bruta superior a 360 mil e inferior a 360 milhões. Né? A 3 milhões e 600 mil. Né? Então, esse caracteriza-se uma empresa de pequeno porte, quando ele tem uma receita, quando ela tem uma entrada nesses valores, superior a 360 mil, inferior a 3 milhões e 600 mil. Tá certo? E na quarta questão, eu perguntei para vocês o que é um MEI, como funciona. Gente, o MEI é uma forma que hoje aquelas pessoas, né, aqueles profissionais, aqueles empresários de pequeno porte têm a melhor forma de abrir o seu CNPJ, porque com o MEI ele tem uma série de benefícios, né, e uma série de tributos que é extintos, que não precisa pagar imposto. Né, eles pagam uma taxazinha pequena para manter o CNPJ, né, e para manter a sua aposentadoria, mas é diferente muito de uma empresa grande, de uma Eireli, de uma limitada, de uma SA, que tem muitos impostos a se pagar. Então, assim, o MEI, né, é uma pessoa que se legaliza, né, vamos supor, um cara que tem uma lanchonete pequenininha, e aí essa lanchonete pequenininha, ela precisa de CNPJ para poder manter as suas atividades e, sei lá, ter a relação financeira com o banco. E aí a melhor forma dele abrir, dele conquistar esse CNPJ, é através do MEI. E eles podem até tirar diretamente no site do Sebrae, né, uma coisa bem prática, bem rápida, não precisa nem de contador para isso. Então, assim, é uma forma de legalizar, né, os pequenos empresários muito legal que foi criada. Porque é através desse MEI, dessa legalização, que a gente consegue, né, fomentar, fortalecer o meio empresarial. Tá certo? Então, esse é o que é o MEI e como funciona. Né? E, basicamente, eu coloquei isso aqui. Né? MEI é microempreendedor individual, é uma pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Então, basicamente, a gente pode caracterizar o MEI dessa forma. Né? Na disciplina de capital de giro, né? Já passando para frente, na disciplina de capital de giro, na primeira questão eu perguntei para vocês o que a gente estava falando na disciplina de capital de giro de fluxo de caixa, né? Não sei se vocês lembram que a gente teve aula de fluxo de caixa, de como é que funciona esse fluxo de caixa. Gente, o fluxo de caixa, né? Quando eu pergunto já para vocês aqui na primeira questão, já respondendo, né? O fluxo de caixa, o que é a administração de fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o item que o gestor financeiro ele tem mais importância e tem mais credibilidade para a gente entender como é que está a saúde financeira da empresa naquele período. Então, é através dessas entradas e saídas, a administração de fluxo de caixa compreende o lançamento histórico de entradas e saídas de valores monetários em um determinado período. E as provisões dessas entradas e dessas saídas, né? Até aqui.
e as provisões, né, o futuro dessas entradas e dessas saídas. Então, é através dessa ferramenta financeira que o gestor financeiro tem uma grande tem um grande entendimento de como é que está a saúde financeira da empresa, através dessas entradas e dessas saídas, que é lançado exatamente no fluxo de caixa. Gente, é através do fluxo de caixa que a gente sabe, consegue fazer o estoque, é através do fluxo de caixa que a gente consegue entender como é que está as provisões de entrada de dinheiro, é através do fluxo de caixa que a gente consegue entender o endividamento da empresa. Então, é através do fluxo de caixa que a gente consegue entender vários fatores que podem nos dar base, que podem nos dar relatórios para entender como é que está a saúde financeira da empresa naquele período. Isso é a administração de fluxo de caixa. Tá certo? Na segunda questão, eu perguntei para vocês quais são as formas de apuração de fluxo de caixa. E aí, as formas de apuração de fluxo de caixa são duas, que a gente já até viu na aula, que foi bem legal. São duas formas de apuração de fluxo de caixa. Através de um regime de competência e através de um regime de caixa. Né? E aí, esses regimes de competência, né, está relacionado ao evento econômico, né, quando são contabilizados os valores conforme ocorre o fato gerador, né, receitas e despesas contabiliza quando for gerado, independentemente do seu recebimento financeiro, e despesa também contabiliza quando for consumido, independentemente do seu pagamento. Então, um está relacionado ao evento contábil, um está relacionado ao evento financeiro, como até a gente teve a aula. Então, esse regime de competência, basicamente, todas as receitas, né, todas as entradas e todas as saídas, independentemente do dinheiro estar nas suas mãos, estar no caixa, você consegue pegar no dinheiro, vai ter que ser lançado no fluxo de caixa. E o regime de caixa é quando o evento econômico, né, os eventos financeiros, receitas e despesas, são entrados no caixa, são contabilizados apenas, único e exclusivamente quando o dinheiro está dentro do caixa. Ou seja, quando você recebe o dinheiro, você lança o dinheiro no caixa, está com o dinheiro na mão, você lança o dinheiro no fluxo de caixa. Quando você tem a conta para pagar, que você paga, aí você retira o dinheiro do caixa, é que você lança no regime de caixa. E aí eu perguntei para vocês na aula qual era a melhor forma de gestão de fluxo de caixa, por regime de competência, por regime de caixa. E a pergunta que eu disse para vocês, que vocês podem até lembrar, é que não tem a resposta correta, de A ou de B. Qual é a melhor forma, regime de competência ou regime de caixa? Não tem. A melhor forma é a melhor gestão que você pode fazer. Eu costumava fazer caixa usando os dois regimes. Tinha o caixa da empresa, né, o sistema de caixa, e tinha um caixa extra que eu fazia no Excel, que era para trabalhar justamente essa projeção de futuro das entradas e de saídas, que no caso seria o regime de competência. E o regime de caixa é quando, por exemplo, entrava o dinheiro, lançava no caixa, saiu o dinheiro, tirava do caixa. Então, essa é as duas formas de apuração de fluxo de caixa, através de regime de competência e de regime de caixa. Regime de competência depende do dinheiro estar ou não no caixa, do pagamento ser ou não feito, tem que ser lançado o evento histórico no caixa, e o regime de caixa é quando realmente o dinheiro, ou o caixa, ou o pagamento é de fato retirado do caixa. Tá certo? Na terceira questão, eu perguntei como o fluxo de caixa é dividido. O fluxo de caixa é dividido entre fluxo de operações, atividades normais, venda, compra, despesas, estoque, essas coisas. Fluxo de financiamento, que é financiamento quando aumenta, quando eu pago o financiamento, o empréstimo, capital de giro, enfim, pagamento de dividendos. E o fluxo de investimento, é quando a empresa começa a comprar ativos, né? Ter coisas, carro, moto, terreno. Então, o fluxo de caixa é dividido dessa forma, através de fluxo de operação, fluxo de financiamento e fluxo de investimento. E na quarta questão, eu perguntei para vocês quais são os dois métodos usados de fluxo de caixa. São os métodos direto e método indireto. Né? O método direto demonstra quanto entrou no caixa, a origem e o montante que saiu, reduzindo o caixa, e o método direto mostra as alterações do giro. É como se o método, gente, só para finalizar e vocês entenderem melhor, é como se o método direto de fluxo de caixa fosse o regime de caixa, aqui, ó, é como se o método direto fosse o regime de caixa, e o método indireto fosse o regime de
competência. Basicamente seria isso. E o método direto fosse o regime de competência. Por quê? Porque o método direto vai alterar de acordo com as entradas e saídas de dinheiro no caixa. E o indireto vai alterar quando houver ou não redução ou alteração no capital de giro, no passivo, no ativo, no passivo circulante, que provoca a redução ou aumento do capital de giro, que obviamente provoca a redução ou aumento do fluxo de caixa, do caixa. Tá certo? Então, seria mais ou menos dessa forma. O regime de competência está relacionado ao método indireto e o regime de caixa está relacionado ao método direto de fluxo de caixa. Tá certo? Última atividade, né, para a gente voltar para as dúvidas de matemática financeira, eu pedi para vocês falarem sobre análise de investimentos sob condições de risco e incerteza. Né? E aí eu perguntei para vocês na primeira questão, né, o que você entende por rentabilidade. Então, rentabilidade é uma expressão muito fácil de entender no meio financeiro, né? Explica qual é o percentual de remuneração do investimento. Rentabilidade basicamente é isso. É o retorno sobre o investimento feito. Digamos que você tem R$1 milhão e vai investir em uma empresa. E esse R$1 milhão lhe deu um retorno de R$100 mil. Então, a rentabilidade daquele investimento foi quanto? R$100 mil. Então, rentabilidade é isso. Rentabilidade é o retorno, né, de uma remuneração de capital investido. E aí eu já respondi a segunda questão, né, quando eu perguntei para vocês o que é rentabilidade de investimento. É justamente isso. É quando a rentabilidade, né, quando aquele investimento que você fez em determinada ação, em determinada empresa, lhe deu um retorno financeiro. Digamos que você teve um investimento, fez uma aplicação de R$100 mil e teve uma rentabilidade de R$50 mil. Então, a sua rentabilidade sobre aquele investimento é R$50 mil. E qual é o montante total? R$150 mil. Os 100 de investimento e os 50 que foi rentável, aquele valor. Lembrem-se sempre que todo investimento ele vai ocasionar risco. Porém, esse investimento ele tem que ser pago de volta ao investidor, à pessoa que investiu. Tá certo? Na terceira questão, eu perguntei para vocês o que é payback, né? Aí tá igual lá os slides da aula. Payback trata-se do tempo necessário para que a empresa recupere seu investimento inicial em um projeto. Então, payback enquanto rentabilidade é o percentual de investimento, payback trata-se do tempo, do período, meses, anos, dias. Então, payback é isso, é o tempo necessário que a empresa recupere o seu investimento. Tá certo? E aí, na quarta questão, eu perguntei para vocês o que é payback simples. Payback simples é um indicador financeiro que revela o tempo necessário para a recuperação do custo do investimento, ou seja, equivale o prazo de retorno do investimento e quanto ele leva para se pagar em linguagem popular. Digamos que você fez um investimento de R$100 mil e você fez uma projeção, né, de payback para recuperar, como eu falei para vocês aqui na rentabilidade, todo investimento tem que ser devolvido ao investidor. Então, esse período de devolução do dinheiro que você investiu é conhecido como payback, o período, né, o prazo de devolução desse investimento. O valor do que o seu investimento rendeu, o valor monetário, né, o dinheiro que o seu investimento rendeu, é a rentabilidade. O período de devolução do dinheiro que você investiu é conhecido como payback. Tá certo? Na quinta questão, eu perguntei o que é payback simples, quais suas vantagens e desvantagens, né? E aí, o payback simples é a resposta da quarta questão. E quais são as vantagens e desvantagens do payback? Gente, payback é um critério de decisão. Se o período do payback for menor que o período máximo aceitável da recuperação, o projeto é aceito. E se o período do payback for maior que o período máximo da recuperação, o projeto será rejeitado. Vamos citar um exemplo. Digamos que você vai investir na Casa de São Geraldo e você tem um período de payback de 1 ano. Você, de acordo com seus cálculos, você vai investir 100 mil e tem um período de payback de 1 ano para você ter esse retorno sobre o investimento. Se a empresa der um feedback para você, dizendo que não pode lhe devolver o seu investimento em 1 ano, o payback não pode ser aceito. Se estiver dentro do prazo de payback, prazo estipulado de 1 ano, o payback, o projeto é aceito, né?
E as vantagens do payback, que leva em conta o prazo de retorno de investimento, é muito utilizado pelas empresas para avaliar os tipos de projeto de investimento e considera-se aqui, olha, o fluxo de caixa. Olha como caixa é importante. Mais uma vez aqui, considera-se o fluxo de caixa. As desvantagens de um payback, né, que a gente pode citar. O período apropriado de recuperação é apenas em um número determinado subjetivamente, porque é um número, uma data X, que não necessariamente precisa cumprir aquela data, né? Não pode ser especificado em vista de um projeto de maximização de riqueza e não considera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, não tem muita rentabilidade, né? Porque você não vai considerar os valores que possivelmente você pode ter de rentabilidade de investimento em um determinado período, tá certo? Então, gente, essa é as nossas atividades. Eu vou parar de gravar e aí a gente tira as dúvidas de vocês, caso tenha. Só um minutinho. Interromper a gravação.